Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Pro está aqui para a gente finalizar figuras de linguagem. Lembrando que essas figuras são subdivididas em 4 grupos e desses 4 nós já trabalhamos 3. Trabalhamos as figuras de palavras, também chamadas de tropos. Trabalhamos as figuras de pensamento. Sobre esse conteúdo eu disponibilizei alguns exercícios, algumas listas que estão no HD virtual. Façam com atenção, com carinho, dedicação, porque na próxima semana eu vou disponibilizar o gabarito, ok? Trabalhamos as figuras de sonoridade e hoje vamos finalizar com as figuras de construção ou de sintaxe. São elas: elipse, zeugma, nacoluto, polissíndeto, assíndeto, hipérbato, enfim. Os nomes são diferenciados, vocês já estão acostumados com esses nomes ainda, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo, é bem bacana. As figuras de construção ou de sintaxe são utilizadas quando nós queremos fazer alterações intencionais em um texto para conferir a ele maior expressividade. Quando nós utilizamos esses recursos das figuras de construção, a gente tem inversões sintáticas, por exemplo, o sujeito de uma oração não está no começo da frase, está no final, né? Está depois do verbo. Nós temos omissões de algumas palavras, repetições de outras, nós temos redundâncias, enfim, são vários recursos que a gente vai trabalhar um a um. Quais são as figuras de construção? A primeira se chama elipse e consiste na omissão de uma palavra que não apareceu expressa, não apareceu escrita no contexto, mas a gente consegue identificá-la facilmente. Vamos ver um exemplo. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Eu omiti o verbo haver. Na sala havia apenas 4 ou 5 convidados. É um recurso de construção. Por que eu omiti? Porque é desnecessário, porque pelo contexto eu consigo identificar facilmente. Zeugma, segunda figura de construção, consiste na omissão de uma palavra, de um termo, mas que apareceu antes. Essa palavra apareceu no primeiro momento e num segundo nós omitimos para evitar uma repetição desnecessária. Nesse trabalho, uma dupla faz o relatório, a outra, subentende-se, dupla o experimento. Então, para que não houvesse a repetição no mesmo contexto da palavra dupla, eu omiti, eu utilizei uma zeugma. É o que fazemos em redação, né? Quando vocês fazem a produção textual e a gente devolve corrigido para vocês, a gente faz alguns apontamentos de palavras que estão repetidas dentro de um mesmo contexto, ok? Porque não é o adequado para vocês, isso caracteriza erro. Vocês precisam desenvolver o que a gente chama de expansão lexical, essa habilidade de substituir as palavras ou omiti-las. As mãos eram pequenas e os dedos delicados. O que eu fiz novamente? Zeugma do verbo ser. As mãos eram pequenas e aqui eu tinha omitido o verbo ser para que não houvesse a repetição. Isso é zeugma. Repetindo, zeugma é a omissão de uma palavra que já tenha aparecido anteriormente dentro do contexto. Ok, pessoal? Pleonasmo é a utilização de palavras redundantes com o objetivo de dar maior ênfase, um reforço para a expressão, para aquilo que a gente está dizendo. Então tem que ter sempre o objetivo de enfatizar, de reforçar o discurso. E rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. Gente, Vinícius de Moraes é maravilhoso. Aqui ele colocou rir meu riso. Eu não vou rir meu choro, ok? Quando ele utiliza a expressão meu riso, ele está enfatizando a ação de rir. Ele utilizou um pleonasmo. Foi o que vi com os meus próprios olhos, Antônio Cândido. Novamente, dá para eu ver, gente, com os olhos de outra pessoa? Não dá, né?
Quando ele coloca vi com meus próprios olhos, ele está utilizando essa expressão para enfatizar a ação de ver. Enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. A enfermeira não perdoou e disse assim, você está com pleonasmo. Por quê, gente? Ele diz que ele está com uma dor que dói muito. É óbvio, se é dor, dói. Mas ele colocou aqui algo com a intenção de enfatizar essa dor, de dar uma ênfase de fato da dimensão, né? De mostrar a dimensão dessa dor para a enfermeira. Uma observação importante. Quando a gente utiliza essas palavras sem a intenção de conferir ênfase ao discurso, nós incorremos em um erro que caracteriza um vício de linguagem que a gente chama de pleonasmo vicioso. São vários, né, os pleonasmos viciosos que nós devemos banir da nossa construção, porque caracteriza erro, não tem a intenção de enfatizar. Olha só. Hemorragia de sangue. Gente, hemo é sangue, ragia é fluxo. Hemorragia só pode ser de sangue. Não tem hemorragia de qualquer outro líquido, uma hemorragia de água. Não vai ter, né? Então, nesse caso, a gente tem um pleonasmo vicioso, assim como entrar para dentro, sair para fora, adiar para depois. Se eu adiei algo, é claro que vai se ficar para um segundo momento. Verdade verdadeira. Quarta figura de construção, polissíndeto. O polissíndeto ocorre quando eu utilizo de forma insistente um mesmo conectivo entre orações de um período ou entre os termos de uma oração. Uma conjunção. Chegamos de viagem e tomamos banho e saímos para dançar. Percebam que nessa primeira ocorrência eu poderia ter utilizado uma vírgula, mas não, eu optei pela repetição da conjunção, pela repetição do conectivo. Então eu utilizei um polissíndeto. Claro que quando a gente fala em conjunção, não temos só a conjunção aditiva e, nós temos outras conjunções. Coloquei um outro exemplo para vocês. Ele não estuda, nem trabalha, nem pratica esportes, nem se interessa por música. 3 vezes eu utilizei o mesmo conectivo, a mesma conjunção. Então, mais um caso de polissíndeto. O assíndeto é o contrário, é a ausência do conectivo, é a ausência da conjunção. Chegamos de viagem, tomamos banho, depois saímos para dançar. Vejam, eu utilizei vírgula aqui e vírgula lá. Ali naquele último ponto eu poderia ter colocado uma conjunção, mas eu não quis. Utilizei só vírgula, utilizei assíndeto, né? Eu omiti aí essa conjunção. O anacoluto, ele consiste na interrupção brusca de um discurso. Então você começa a falar alguma coisa, de repente você interrompe e reconstrói aquilo, dando uma outra direção. Vamos ver nos exemplos. Meu filho, não admito que falem mal dele. Percebam que aqui eu tenho um anacoluto, porque eu poderia colocar qualquer informação sobre esse meu filho. Meu filho é muito estudioso, meu filho é muito carinhoso, tem um ótimo caráter, é trabalhador. Mas não, eu interrompi o discurso e fui para aquilo que de fato me interessava. Não falem mal dele, não admito que falem mal dele. O filme que eu vi ontem, eu achei que você ia adorar. Mesma coisa, novamente um anacoluto. Eu poderia falar qualquer coisa sobre esse filme. O filme que eu vi ontem foi maravilhoso, promoveu uma série de reflexões, foi muito longo, enfim. Eu interrompi e reconstruí, direcionando para aquilo que de fato me interessava. Eu achei que você ia adorar. Uma observação para vocês, o anacoluto ele é mais comum na fala. Né? Às vezes vocês estão ali num grupinho, batendo um papo, um fala uma coisa, o outro interrompe, ou está em casa comendo uma pizza, né? Falando de alguma coisa, de repente vira para o outro, me passa o sal. Aí quando volta precisa reconstruir aquilo que estava falando, tá?
Então é muito mais comum, obviamente, na fala. A anáfora é a repetição de uma mesma palavra ou expressão no início de versos ou frases. É um recurso muito presente na poesia. Ainda que você chore, ainda que você se desespere, ainda que tudo pareça perdido, estarei aqui. Vejam, 3 versos iniciais com a mesma palavra, né? Iniciadas pela mesma palavra. Um caso claro de anáfora. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Claro que há algumas figuras aqui, né, algumas outras figuras de pensamento, por exemplo, o paradoxo, né? Mas agora o nosso foco são as figuras de construção. E nesse caso, nós temos nesse quarteto, porque é o início, né, o primeiro quarteto de um soneto, nós temos 3 versos que ilustram para a gente uma anáfora. A silepse é a concordância ideológica, é a concordância feita com a ideia que está dentro da cabeça da pessoa e não com aquilo que apregoa a gramática normativa. Por exemplo, quando eu utilizo um adjetivo, esse adjetivo vai concordar em gênero, em número, com o substantivo a que ele se refere. Simplesinho, se eu falar menina, eu vou falar bonita, menino, bonito, plural, meninas, bonitas, ok? No caso da silepse, a gente tem uma concordância que vai fugir um pouquinho disso. É o que a gente chama de concordância ideológica. Nós temos silepse de gênero, silepse de número e de pessoa, e vamos ver uma a uma. Na silepse de gênero, nós temos o masculino e o feminino. Olha só, Vossa Excelência está preocupado com as notícias. Muito provavelmente, quando a pessoa pronunciou isso aqui, ela deve ter feito a concordância, quando utilizou o preocupado, com o gênero da pessoa com quem ela estava falando. Deve estar falando com uma pessoa do sexo masculino. Porque, na realidade, Vossa Excelência é um pronome de tratamento feminino. O correto, do ponto de vista gramatical, tinha que ser Vossa Excelência está preocupada, independentemente dela estar falando com um homem ou com uma mulher, ok? Então, nesse caso, houve uma concordância ideológica, não com o gênero da palavra, que no caso é feminina. Houve uma concordância com o gênero sexual, né? Com o gênero da pessoa. Silepse de número, nós temos singular e plural. Observe esse exemplo. A boiada ficou furiosa com o peão e derrubaram a cerca. Observem que boiada é um substantivo coletivo e que, portanto, indica um grupo com as mesmas características. Muitos bois, né? Uma boiada, muitos bois. A concordância foi feita com essa ideia de pluralidade, com essa ideia de muitos bois, e não com a palavra em si, que está no singular. Se fosse uma concordância feita com o que apregou a gramática, seria a boiada ficou furiosa com o peão e derrubou a cerca. Então, mais uma vez, a concordância foi ideológica. Silepse de pessoa. Nós temos eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Quando a gente constrói, a gente vai fazer a concordância do verbo de acordo com a pessoa, ok? As mulheres decidimos. As mulheres está na terceira pessoa plural, são elas decidiram. Só que o verbo está na primeira pessoa plural, nós decidimos. O que houve aqui? Uma concordância, né? Que a gente chama de ideológica, uma silepse de pessoa, porque o sujeito está na terceira pessoa do plural e o verbo está na primeira pessoa do plural. Muito provavelmente a pessoa se incluiu no discurso e fez a concordância contando com ela mesma, né? Transformou aquilo num nós ideológico, que está na cabeça dela. Hipérbato. Hipérbato é a inversão na ordem dos elementos de um período. Qual é a ordem direta?
sujeito, verbo e os complementos verbais, que podem ser objeto direto, objeto indireto, adjuntos adverbiais, ok? Quando a gente faz a inversão da ordem desses elementos, a gente tem o hipérbato. Dança à noite o casal de apaixonados no clube. Nós temos nesse caso o hipérbato porque a ordem direta é sujeito, ó, o casal de apaixonados dança no clube à noite. Vamos entender melhor essa ordem direta. Quem é que dança? O casal de apaixonados, sujeito. Qual é a ação praticada? Dançar. Nesse caso, um verbo intransitivo. Mas nós temos complementos verbais. Nós temos no clube e à noite, respectivamente adjunto adverbial de lugar e adjunto adverbial de tempo. Ok? Então, quando nós temos a inversão da ordem dos elementos de um período, que é sujeito, verbo e complementos, que é a ordem direta, quando a gente inverte, nós temos um caso de hipérbato. Cuidado para não confundir com hipérbole, que é uma figura de pensamento que indica um exagero. Lembra? Estou morrendo de sono, morrendo de alegria, enfim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu vou postar outros vídeos e a gente vai levando dessa forma. Um grande abraço a todos!